Arbitramento de ITCD. Quanto menos você souber sobre o tema, maior a chance dele se tornar um problema aí no teu inventário. Então vem comigo entender esse tema. O primeiro ponto que você precisa saber é que o arbitramento, quando ele se tornar um problema para você, não necessariamente ele vai acontecer durante a ocorrência do inventário, durante o processamento do inventário. Por que é importante falar isso aqui? Porque, eventualmente, você está diante de um arrolamento, por exemplo, o processo termina sem qualquer apreciação do aspecto tributário. Muitas vezes, o colega desavisado acha que isso resolveu tudo, já que lá no âmbito do processo eu não tive qualquer participação da Fazenda Pública, então não há mais com o que se preocupar. O problema está lá do lado do órgão fazendário. Isso não é verdade. Você precisa tomar muito cuidado com a legislação do teu estado, porque às vezes esse comportamento vai fazer com que o débito tributário venha aumentando e quem vai estar colocando essa bomba no bolso do cliente é você. Existem estados em que a legislação tributária prevê prazo máximo, por exemplo, em relação ao óbito. Existem estados em que a legislação tributária prevê multa específica por atraso na declaração após o término do processo. Então perceba que a gente precisa ter muito cuidado para lidar com tributação. Eu sempre repito para os meus alunos que os prazos na tributação eles são fatais, não tem como a gente voltar. Se você não conhece um prazo desse aí na legislação do teu estado e você rompe esse prazo, ou melhor dizendo, induz o teu cliente a romper este prazo, Inês é morta. Daqui para frente resta pagar o débito tributário com mais ou menos encargos, porque você não vai mais conseguir voltar no tempo e realizar esse pagamento de forma correta, ok? Então esse é o primeiro ponto. Cuidado se você está olhando para o arrolamento como uma situação que resolve o aspecto tributário. Não, isso é falso. O arrolamento no formato como conhecemos hoje, ele pode resolver questões processuais que antes eu não conseguiria resolver. Isso é verdade, mas a tributação, ela é absolutamente a mesma, dentro do arrolamento ou fora dele. Tudo bem? Esse primeiro ponto, ele é importantíssimo de ser entendido. Nós poderíamos, ou eu diria até que é necessário você se aprofundar no tema para que você não fique apenas acreditando no que eu vou falar, certo? Então eu vou adotar aqui algumas premissas que de repente o colega que está estudando o tema há mais tempo, ele pode pensar assim, isso talvez eu não concorde plenamente, mas nós precisamos adotar algumas premissas para poder seguir com o nosso vídeo e terminar dentro de uma determinada proposta, tudo bem? Então, a premissa que a gente vai adotar aqui hoje é que em um momento pós-reforma tributária, pós-tema 1371, apreciado no âmbito do STJ, não há muito o que discutir em relação a qual valor deve ser declarado para um bem para que ele seja tributado pelo ITCMD, certo? Esse valor é o valor de mercado. Aqui eu estou resumindo aulas longas até, certo? Nós podemos tirar algumas horas apenas para discutir isso aqui, especialmente se nós abordarmos o histórico da discussão, que é importante porque pode chegar aí para você um cliente que teve, por exemplo, um óbito ocorrido em 2020, em que estávamos diante de um outro contexto normativo. Então, os contextos normativos anteriores, eles ainda são importantes porque na tributação o tempo rege o ato. Então, você pode sim receber um cliente que terá a tributação do patrimônio de forma um pouco diferente do que eu vou falar aqui hoje. Então, como eu disse, nós estamos adotando algumas premissas. Estamos falando de um contexto pós-reforma tributária, um contexto pós-apreciação do tema 371 pelo STJ, tudo bem? Nesse contexto, me parece bastante sólido afirmarmos que o valor que você precisa declarar para que o teu cliente esteja protegido de surpresas é o valor de mercado, certo? O órgão fazendário, ele vai buscar o valor de mercado. Aqui, pessoal, a gente precisa ter muita maturidade para entender o seguinte. Uma coisa é o que eventualmente foi praticado durante muitos anos no estado. Uma coisa é um colega que conseguiu fazer uma determinada situação, usar um determinado valor e nada aconteceu. Uma coisa é você já ter declarado usando um determinado valor e nada aconteceu. Algo que é importante a gente colocar aqui nesse âmbito de discussão profissional é que se algo deu certo em um determinado momento, não significa que vai dar certo sempre. Eu gosto de dar o exemplo envolvendo o trânsito. Eu morava em uma casa que era próximo à esquina e ali tinha um sinal de pare. Se eu ignorasse aquele sinal durante uma semana inteira,
ele ia deixar de existir? Deixa de ser um ilícito no âmbito da legislação tributária se eu desrespeito aquela sinalização ali? Se eu desrespeito muitas vezes, você já entendeu onde eu quero chegar, não é verdade? Então, não adianta quantas vezes você praticou uma determinada conduta ou outras pessoas praticaram uma determinada conduta. O certo, ele continua sendo certo e o errado continua sendo errado, tudo bem? Então, cuidado com essas questões de não, é que aqui na minha região... Cuidado, certo? Cuidado. Eu estou aqui para te dizer o que o órgão fazendário vai buscar e hoje afirmo com razoável tranquilidade de que, se essa matéria for levada ao Poder Judiciário, o órgão fazendário ele terá o seu crédito tributário cobrado com valor de mercado, com base em valor de mercado, mantido no Poder Judiciário. Podemos dizer isso com razoável certeza. Tudo bem? Se você chegou até aqui e está aproveitando esse vídeo, eu convido você para curtir, para se inscrever aqui no canal, onde você vai ter mais conteúdos sobre direito das sucessões, sempre a partir de um viés técnico, responsável e sempre, absolutamente sempre, voltado para a prática. Então curte o vídeo e se inscreve para mais conteúdos assim. Vencido esse ponto, o que eu preciso te trazer? Aí você tem um inventário que ele sim, ele realmente pode travar. E por que eu comecei falando de arrolamento e de questões tributárias que eventualmente não vêm ao processo? Porque eu gosto de colocar para os meus alunos que precisamos encarar o inventário como algo que termina no registro dos imóveis que transitaram dentro desse inventário. É verdade que existem situações em que não teremos imóveis, não é comum, mas aqui eu adoto por base o que é mais comum: inventários com imóveis. E o que eu aconselho aos meus alunos? Que raciocinem seus casos sendo encerrados lá no registro. E aconselho, inclusive, que coloquem em seus contratos que esse acompanhamento vai ser realizado pelo profissional. Obviamente, também aconselho que tenhamos aqui um prazo para que o profissional não fique amarrado eternamente naquela situação. Porque às vezes o cliente ele simplesmente não quer realizar o registro e aí, né, o profissional não tem muito o que fazer. Mas, por que eu estou colocando isso aqui? Porque nesse momento aqui, você pode ter problemas que surgem antes ou depois. Você pode ter um problema que surge, por exemplo, no rito específico de inventário, no rito dito solene, em que você tem a participação da Fazenda Pública trazendo essa questão tributária para dentro do processo. E aí você vai ter que encarar esse problema naquele momento, porque o seu processo não avança se esse problema não for resolvido. Inclusive, uma forma muito comum que os juízes estão aplicando, né, para acabar com inventários em suas varas é esse inventário que está sendo processado por meio do rito solene, converter em arrolamento e aí você tira da frente a questão tributária. Aqui você vai ter que encarar essa questão tributária de pronto. No caso do arrolamento, como eu falei antes, essa questão tributária ela está jogada para depois, só que ela não está ignorada, pelo contrário, muitas vezes esse adiar da questão tributária pode fazer com que fique muito mais caro do que aquela questão que era resolvida pela via normal, digamos assim, porque muitas vezes o profissional, com base em uma ausência total de informações sobre o tema, não, tá tranquilo, depois eu resolvo isso aqui. Mas o que está acontecendo? O débito tributário está virando uma bola de neve. Então, muito cuidado com isso. Mas, dentro do rito específico, onde teremos a apreciação da questão tributária, eu quero trazer aqui uma possibilidade de travamento que realmente pode acontecer. Eu não falei agora há pouco que o Estado vai buscar o valor de mercado? E, obviamente, o Estado vai ter suas formas de levantar e estimar esse valor de mercado. E certamente você terá problema. Eu estou elegendo um ponto de problema, tudo bem? Esse aqui é um tema delicado que exige algumas aulas, algumas horas de estudo para você conseguir entender completamente. Mas certamente você terá problema se o órgão fazendário colocar os olhos sobre a transmissão que você está declarando e você não tiver como sustentar ela naqueles valores que você está declarando. Aqui certamente você terá problema, certo? Existem outros pontos problemáticos que podem surgir nesse conflito, dessa oposição de interesses entre Fazenda Pública defendendo a arrecadação tributária e o contribuinte representado pelo seu advogado realizando essa declaração. Existem uma série de pontos em que o conflito aqui pode surgir, mas esse certamente é um ponto que vai deixar o teu cliente exposto. Então, eu vou passar aqui uma regra geral, óbvio, entendam essa regra geral com maturidade.
Nós estamos aqui em um vídeo de YouTube para a gente dar uma dica geral sobre o tema e eu aconselho fortemente que vocês estudem mais sobre esse assunto, que é um assunto cuja importância é crescente no cenário nacional. Mas qual é um indicativo, olha o termo que eu estou usando, um indicativo, um bom indicativo do valor de mercado daquele imóvel que o teu cliente está transmitindo? Por que eu estou falando imóvel? Porque em regra essas discussões vão recair sobre bens imóveis, mas essa regra ela pode ser aplicada para outros bens cuja valoração ela pode ser questionável, tudo bem? Qual é um ótimo indício? É muito difícil de fazer isso aqui. Muito difícil mesmo. Você vai chegar para o seu cliente e vai fazer assim, olha, se você tivesse que vender esse bem hoje, por quanto venderia? Simples assim, tudo bem? Porque o problemático não é você achar o valor de mercado da coisa, é você tentar achar um valor de mercado da coisa abaixo do real valor de mercado que não deixa o teu cliente em risco. Esse valor aí não existe, tudo bem? A gente precisa deixar isso claro, pessoal. O órgão fazendário ele é composto por profissionais que estão lá se preparando e estudando para defender os interesses do órgão que eles integram. Não existe gente lá que não está sabendo o que está fazendo. As pessoas estão estudando, estão preparadas, certo? Então, é preciso não tapar o sol com a peneira. Se cair na mão do Estado, cair na mão de um profissional competente, ele vai olhar e vai falar assim, isso aqui não é valor de mercado. E aí teu cliente vai ter problemas. Tudo bem? Se você atua ou pretende atuar com inventários, eu posso te ajudar. Você pode fazer parte da mentoria, se juntar a mim, a minha equipe e a uma série de profissionais que estão espalhados por todo o Brasil e tem, assim como você vê nesse vídeo, atuação pautada por segurança jurídica, previsibilidade e responsabilidade. É só você procurar aqui as informações abaixo que você vai ver como fazer parte. Então, por que eu estou falando que é um indício? Porque essa regrinha aqui, absolutamente simples, ela vai funcionar para a imensa maioria dos bens. Porque existem situações em que o teu cliente ele vai trazer um bem específico. O cliente deixou uma pousada, deixou algum bem cuja valoração não vai ser tão exata assim. Mas uma casa normal, um apartamento normal, até um salão comercial normal, ordinário, é de precificação absolutamente fácil e previsível. E aí vem uma outra pergunta aqui, que eu já vou deixar para vocês uma resposta. E claro, a legislação de TCMD ela vai evoluindo, então tudo que eu falo aqui, eu aconselho fortemente que vocês confirmem na legislação do Estado, certo? Mas a regra geral de funcionamento do ITCMD é que você não precisa confeccionar um laudo antes de realizar essa declaração. Qual é a lógica da declaração? A lógica da declaração é do fluxo de declaração e pagamento do ITCMD. A lógica é que você vai levar informações ao Estado, vai declarar essas informações. E se o Estado discordar, ele vai ter que trazer um trabalho técnico demonstrando a sua discordância. A partir deste momento que vai vir lá na notificação que você tem X dias para apresentar um laudo, apresentar um parecer que demonstre o valor da coisa. Então, você entendeu o fluxo? Você entendeu que esse laudo ou parecer ele surge em um segundo momento, não no primeiro? Claro que se você não sabe o valor, não sente segurança, o seu cliente também não sente segurança, aí a gente está falando de uma outra situação. Não me entendam mal, não estou aqui desaconselhando de forma cabal a confecção de um parecer ou a confecção de um laudo. Eu estou dizendo que a legislação tributária, em regra, não irá pedir que você, ao realizar essa declaração, traga juntamente um parecer ou laudo. Então, isso aqui traz uma posição mais tranquila para a imensa maioria das transmissões, que são aquelas transmissões em que é fácil a obtenção da informação de valor de mercado sobre as coisas. O que você vai precisar fazer? Ir ao portal do teu estado e realizar a declaração desses valores conforme mercado, certo? Se você pulou esse vídeo aqui, às vezes você vai dar um pulo aqui nesse momento que eu falei. Adotamos algumas premissas durante esse vídeo. Ressalto, nós estamos em uma aula curtinha, num vídeo de YouTube, então eu aconselho fortemente tanto o aprofundamento no tema, quanto a confirmação de tudo que eu estou falando aqui perante aí a legislação do teu estado, tudo bem? Afinal, a legislação de TCMD é uma por estado. Então eu vou aqui com a minha experiência tanto de trabalho quanto reunida a partir dos meus alunos, te passando uma série de informações, mas que você é o profissional e para decidir você vai precisar se aprofundar, vai precisar estudar.
tudo bem? Então, resumindo esse último bloco aqui de informações, o que eu quis passar para você? Que, já que o Estado está buscando o valor de mercado, eu estou adotando como premissa que você quer proteger o teu cliente, que você não quer surpresas, tudo bem? Você vai dançar conforme a música lá que o Estado toca, o critério do Estado. Então, o Estado, se ele olha a minha transmissão, se ele verifica a minha transmissão, ele busca o valor de mercado. Eu vou ao Estado declarar o que, após todo esse raciocínio, pode causar o travamento do meu inventário. A incompatibilidade desses valores. Porque aí, quando eu tenho lá no meu rito solene, chega no momento do pagamento do imposto, o juiz traga a parte, providencia o pagamento do imposto, e aí a parte vai trazer, e depois o juiz vai intimar a Fazenda Pública para se manifestar sobre aquilo ali. E aí, muitas vezes, a parte perde 1 ano aqui, 2, às vezes até mais, dependendo da situação, dependendo de tamanhos de filas em estados diferentes. Então, pense esse momento com muito carinho, porque muitas vezes esse rito solene, ele não está encontrando outros problemas significativos, mas você acaba trazendo um problema significativo aqui no momento em que você não entende, não estuda corretamente esse aspecto aqui da declaração e pagamento do ITCD. Aí o seu caso ele trava aqui, tudo bem? E o outro possível travamento, voltando, recorrendo àquela divisão que eu coloquei lá atrás, né, entre o arrolamento, em que eu não vou precisar resolver questões tributárias no âmbito do processo, e o meu rito solene, em que eu resolvo questões tributárias no âmbito do processo. Quando eu venho aqui para o arrolamento, esse problema ele vai acontecer em um momento no futuro, normalmente deixando o meu imposto mais caro. E aqui eu tenho duas opções. O Estado pega essa minha transmissão, notifica o cliente e fala assim, olha, teve um inventário e não teve pagamento do imposto. Informação pública, se vocês colocarem aí no Google, Operação Temis, no estado de São Paulo, vocês vão ver. Informação pública, repito, informação pública. É só ir lá no site e verificar o que a operação está buscando. É exatamente isso. Tá lá escrito. Site oficial da Secretaria da Fazenda, não trabalho com segredos nem aqui, nem com os meus alunos. Tudo bem? É só ir lá e verificar. Então, obviamente, a partir do momento em que nós tivemos o Poder Judiciário respaldando o fim dos processos sem o pagamento do imposto respectivo, qual é a lógica de atuação das secretarias de Fazenda dos estados? Elas vão precisar fazer essa verificação. Então, se você não realiza esse pagamento, você tem duas possibilidades de problema aqui. A primeira é essa verificação vindo para você e geralmente o imposto do teu cliente vai ficar mais caro e vamos colocar em pratos limpos. A culpa é tua, que está assumindo um caso sem ter conhecimento suficiente para levar ele até o fim da melhor maneira. E a segunda forma é quando, antes de acontecer essa verificação, essa notificação, essa cobrança, acontece a tentativa do registro e aí, nesse processo de tentar o registro, esse registro vai ser obstado, você não vai conseguir realizar o registro sem o pagamento do imposto. Então essas são as duas formas em que o inventário ele realmente pode travar por conta do não pagamento do imposto. Repito, eu considero, mesmo em caso de arrolamento em que você tem o fim do processo, que esse caso ele precisa ser considerado inventário ainda para fins de entrega profissional, certo? Então, se de repente você veio até aqui ao final ou perdeu algum detalhe, você pode pensar assim, mas o João está falando de inventário que não acabou depois do arrolamento? Assim, aconselho que você considere para fins de entrega profissional, porque de fato é onde se completa, quando esses bens transmitidos alcançam a titularidade em seus registros em nome dos seus recebedores, tudo bem?